Olá, essa videoaula é sobre a formação da face, de forma resumida, como forma de revisão. E para isso a gente precisa relembrar a vista frontal do embrião na quarta semana após ele ter se dobrado. Então aqui a gente vai ter o estomodeu ao meio, que vai ser a boca primitiva do embrião, e superiormente ele vai estar delimitado pela proeminência frontonasal e inferiormente pela proeminência cardíaca. Aqui a gente já vai ter os arcos faríngeos começando a se desenvolver, então a gente pode ver a proeminência maxilar delimitando lateralmente esse estomodeu. Com o desenvolvimento dos arcos faríngeos, o primeiro arco faríngeo vai dar origem à proeminência maxilar e à proeminência mandibular. E com isso, a proeminência maxilar vai continuar uma de cada lado, delimitando lateralmente o estomodeu, e a proeminência mandibular, as duas, uma de cada lado, vão crescer de forma que elas vão se fundir aqui na região ventral do embrião. E com isso, a proeminência mandibular vai passar a delimitar inferiormente o estomodeu. A formação do nariz, ela se dá de forma que a gente tem a proeminência frontonasal e o ectoderma dela começa a se espessar. Isso ocorre dos dois lados da proeminência. Então, esse ectoderma ele se espessa, formando uma estrutura chamada de placódio nasal. Esse placódio ele vai se invaginar, formando uma fosseta nasal, e vai se invaginar ainda mais, formando uma fossa nasal. Então, a gente vai ter de cada lado uma fossa nasal. Ao redor dessa fossa nasal, o mesoderma ele vai crescer e com isso a gente vai ter o surgimento de duas proeminências, a proeminência nasal mediana e a proeminência nasal lateral. Novamente, isso vai ocorrer nos dois lados, ao redor das duas fossas nasais. Então, ao final, a gente vai ter duas fossas nasais, duas proeminências nasais medianas e duas proeminências nasais laterais. Entre a proeminência nasal lateral e a proeminência maxilar, a gente vai ter um sulco chamado de sulco nasolacrimal. Esse sulco, com o desenvolvimento do embrião, ele vai se invaginando ainda mais e chega a um ponto que ele se fecha formando um ducto, o ducto nasolacrimal. E esse ducto ele vai ser importante porque é onde o excesso de lágrima vai escorrer e chegar à cavidade nasal. Aqui a gente pode ver essa comunicação pelo ducto, e aqui uma má formação onde o ducto não se fecha, então fica esse sulco aberto. O que vai começar a acontecer com a proeminência nasal mediana é que ela vai começar a crescer em direção à proeminência maxilar, assim como a proeminência maxilar também vai crescer em direção à proeminência nasal mediana. E isso vai fazer com que as duas proeminências nasais medianas se fusionem, criando uma estrutura chamada de segmento intermaxilar. Esse segmento aqui. E com isso, né, com esse crescimento dessas duas proeminências, as proeminências maxilares também vão se fundir com as proeminências nasais medianas. Esse segmento intermaxilar ele vai ser responsável pela formação de algumas estruturas, e são elas o ápice, o dorso e a raiz do nariz, o filtro do lábio, o palato primário e a pré-maxila. Então aqui a gente pode ver a formação do nariz. Como eu disse, esse segmento intermaxilar ele vai ser responsável pela raiz, o dorso e o ápice do nariz, porém as abas do nariz elas vão vir dos processos nasais laterais. Para a formação do lábio superior, como eu já tinha dito anteriormente, primeiramente a gente vai ter a fusão dos processos nasais medianos, formando o segmento intermaxilar, e o processo maxilar de cada lado vai se fusionar com esse segmento intermaxilar. Então, como o lábio superior vai ser formado? O filtro do lábio, essa região mediana do lábio, ela vai ser formada a partir do segmento intermaxilar. Porém, as laterais do lábio superior vão vir do processo maxilar. E aqui a gente pode observar essa região da bochecha também vindo do processo maxilar. Aqui a gente vê também o segmento intermaxilar que eu falei anteriormente, formando a pré-maxila, que é essa região da maxila onde posteriormente vão estar inseridos os quatro incisivos, e o palato primário, que é essa região mais anterior do palato, porque se sabe que o palato ele é formado em duas etapas. Para a formação do lábio inferior, a gente tem apenas as proeminências mandibulares,
que crescem e se fusionam na região ventral do embrião, como eu tinha dito, aqui elas já estão fusionadas, e elas formam o lábio inferior. Então, para revisar, da proeminência frontonasal, as estruturas formadas são a testa e o nariz, o dorso, a raiz e o ápice do nariz, vindo das proeminências nasais mediais, que formam o segmento intermaxilar, e as abas do nariz, vindo das proeminências nasais laterais. O segmento intermaxilar, ele também vai formar o palato primário, o filtro do lábio e a pré-maxila. O processo maxilar, ele vai dar origem às bochechas e à porção lateral do lábio superior. E o processo mandibular vai dar origem ao lábio inferior. Sobre as malformações da face, a arritmia congênita é uma malformação onde a gente não tem o desenvolvimento das fossas nasais. Então, essa criança ela não vai ter a cavidade nasal formada de maneira correta. Já no nariz bífido, o que acontece é que as proeminências nasais medianas elas não se fusionam corretamente para formar o segmento intermaxilar. Então, aqui a gente pode ver que o segmento intermaxilar ele não foi formado, as proeminências não se fusionaram corretamente apenas nessa região mais superior, então não teve a formação do nariz, porém a gente tem aqui um filtro do lábio. Já nessa outra imagem, todo o segmento intermaxilar não conseguiu ser formado. Então, a gente tem esse vão aqui no palato, não tem a formação do filtro do lábio e também não tem a formação do nariz, do dorso, do ápice e da raiz do nariz, né? As fendas labiais, que também podem ser chamadas de lábio leporino, elas são um mau fusionamento do processo maxilar com o segmento intermaxilar. Isso pode acontecer de maneira unilateral, em só um lado, como a gente pode ver aqui, ocasionando numa fenda unilateral, ou dos dois lados do segmento intermaxilar, formando duas fendas, uma fenda bilateral. Isso é mais raro, mas também pode acontecer no lábio inferior, ou seja, as duas proeminências mandibulares não se fundem corretamente, e isso faz com que fique esse lábio com uma espécie de fosseta e essa região aqui do meio mais marcada. O micrognatismo é quando a mandíbula ela não se desenvolve da forma correta, então a maxila e a mandíbula ficam desproporcionais. Isso pode ser corrigido com cirurgia ortognática ou com aparelho ortodôntico até certa idade. Já o macrognatismo é o contrário, é quando a mandíbula ela tem um desenvolvimento maior do que ela deveria, então também fica desproporcional, mas de forma que a mandíbula ela fica maior do que a maxila. E também pode ser resolvido com aparelho até certa idade ou com cirurgia ortognática.